Boa noite, pessoal do segundo período. Estamos aqui, para mais uma aula da nossa quarentena e dando continuidade à nossa apostilinha, à nossa matéria. Hoje nós vamos falar sobre bens. Mas quais tipos de bens, professor Burilo? Hoje nós vamos falar a respeito dos bens públicos e bens particulares. Bom, queridos, primeiro nós vamos começar pelos mais famosos, que normalmente são mais pedidos em provas e concursos, os famosos bens públicos. Bem público é todo aquele bem que pertence a uma pessoa jurídica de direito público interno. Murilo, quem são essas pessoas jurídicas? Vamos lá no artigo 41 do Código Civil, vou fazer a leitura aqui para vocês, ó. São pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Bom, queridos, esses então todos os bens pertencentes a essas pessoas jurídicas de direito público interno são considerados bens públicos. Olha o que o artigo 98 do Código Civil fala. São públicos os bens de domínio nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertençam. Bom, então, bem público é esse bem pertencente a essas pessoas jurídicas de direito público interno. Estado, município, União, suas autarquias, associações públicas, as entidades públicas criadas por lei, os bens pertencentes a essas pessoas jurídicas são considerados bens públicos. Os bens públicos, eles são divididos em três espécies. Os de uso comum, os de uso especial e os bens dominicais. Os de uso comum é aquele que é acessível a qualquer pessoa, mesmo eu ou vocês, nós podemos acessar praças, ruas, praias, rios, lagos, desde que não estejam em propriedade privada. Esses são os bens de uso comum. Mas nós temos também os bens de uso especial. São aqueles bens que são destinados para que essas pessoas jurídicas efetuem os trabalhos dela. Então, o prédio do Tribunal de Justiça, uma viatura de polícia, um hospital. Por mais que nós podemos acessar esses bens, eles não é de nosso uso. Nós só usaremos eles em situações especiais. Por exemplo, por mais que uma viatura de polícia seja um bem público, eu, Murilo, não posso entrar dentro de uma e sair dirigindo, pois ela é de uso especial. Somente um policial poderá promover o uso daquele determinado bem, bem como ingressar dentro de um prédio, da prefeitura, acessar todas as áreas dela. Nós do povo não podemos acessar todas as áreas. Algumas nós podemos acessar, outras não, porque são destinados para o uso especial daquele determinado poder. O bacana é que esses bens de uso comum, bem como os de uso especial, eles são impenhoráveis e eles não podem ser objeto de alienação, ou seja, eles não podem ser vendidos. Tá? Então eles são impenhoráveis e inalienáveis, ou seja, eles não podem ser vendidos pelo ente público. Ah, professor, mas eu já vi a prefeitura aqui mesmo de Goiatuba, de vez em quando eles fazem leilão de uns maquinários, de uns carros que eles têm aí, de umas frotas. Eu já vi, a prefeitura já vendeu terreno, eu fiquei sabendo. Sim, para isso, esse bem de uso comum ou de uso especial, ele tem que ser afetado através de uma legislação própria, transformando ele, ouçam bem, em bem dominical. Bem dominical. Transformando
esse bem que outrora era de uso comum ou de uso especial em bem dominical, ou seja, num patrimônio disponível do Estado gestor, aí sim pode ser promovido à venda. Para se transformar em bem dominical, é necessário uma lei própria para isso. Então, suponhamos que aqui em Goiatuba tem uma frota já um pouco ultrapassada e o prefeito decide então promover venda. Ele vai enviar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores e após a aprovação dessa lei, aí sim esses bens podem ser alienáveis, tá? Então, meus filhos, os dominicais é o patrimônio disponível do Estado, aquele que ele não está fazendo mais uso ou que ele não deseja usar. Quando eu falo Estado aqui, não estou me referindo ao Estado de Goiás, estou me referindo à União, Estado, município, as associações e tudo mais. Por exemplo, é um lote vago, uma viatura de polícia que não está sendo utilizada mais. Tá? Esses bens, caso transformados em bens dominicais, aí sim eles podem ser levados à venda. Tá? Olha só que bacaninha. O artigo 99, ele fala o seguinte, olha, são bens públicos. Inciso 1º, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Inciso 2º, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Inciso 3º, os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma destas entidades. Parágrafo único. Não dispondo da lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Então, meus filhos, esses bens dominicais, né, esse patrimônio disponível, ele só é passível de se tornar disponível através de um processo legislativo. Faça um projeto de lei, é aprovado e transforma então aquele bem que outrora era de uso comum ou de uso especial em dominical. Mas algumas pessoas jurídicas de direito público, que elas têm estrutura de direito privado, todos os bens delas são considerados dominicais. Murilo, me dê exemplo. Em São Paulo, existe uma empresa de saneamento chamada Sabesp. Ela é um braço do poder público, é uma concessionária de serviço público, né, o fornecimento de água, né, o esgoto, tudo mais. Os bens da Sabesp, eles têm caráter, por mais que ela é uma pessoa jurídica de direito público, os bens dela são considerados como caráter de direito privado. Então, assim, eles passam a ser passíveis de serem alienados, ou seja, eles são considerados bem dominicais, porque a lei que instituiu a Sabesp, né, a lei que instituiu a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, projetou que os bens delas não seriam considerados de uso comum, nem de uso especial, mas sim seriam todos bens dominicais. Então ela é uma pessoa jurídica de direito público, mas foi dada a ela uma estrutura de direito privado. Os bens dominicais, então, eles podem ser objeto de alienação, observadas as exigências da legislação, conforme dispõe o artigo 101 do Código Civil, ou seja, um processo legislativo, né, um projeto de lei, onde fica autorizada a venda deste bem. Os bens públicos, além deles serem impenhoráveis e inalienáveis, eles também não podem sofrer ação de uso capião. Né? Há um tempo atrás, para vocês terem uma ideia, aqui em Goiatuba nós temos hoje o colégio militar, né? Onde era antigamente, se não me falha a memória, era o famoso colégio estadual que eles falavam. Né? Teve umas pessoas que entraram com a ação de uso capião, aduzindo que o terreno onde foi construído aquele colégio era de propriedade de algum parente deles. Né? Então essa ação foi julgada improcedente, pois como aquele bem é um bem público, o colégio, ele não é passível de ação de uso capião. O que é uso capião, Murilo? É quando você toma a propriedade de outra pessoa porque ela não fez a função social da propriedade, ela não tomou conta, ela não produziu, ela não fez
a função social a que se destina aquela propriedade. Então, há a possibilidade de perder essa propriedade imóvel em razão do desuso no tempo. Tá? Depois vocês leem mais sobre uso capião. Bom, o artigo 103 ele fala o seguinte: o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertença. Então nós temos alguns bens públicos que nós podemos fazer o uso dele de forma gratuita, por exemplo, praças, o lago aqui de Goiatuba. Agora, outros bens públicos, caso o poder público assim destine, né, a entidade assim destine para a administração dela, eles podem promover cobrança. Exemplo, zoológico lá em Goiânia, a pecuária aqui de Goiatuba em época de festa do peão. E agora nós vamos passar para os bens mais comuns, os bens privados ou particulares. São aqueles de propriedade de nós, pessoas civis ou pessoas jurídicas que não somos pessoas jurídicas de direito público interno, né? Ou seja, com exceção das pessoas jurídicas de direito público interno, os demais bens são considerados bens particulares, né? Bens privados. A única coisa que vocês têm que saber sobre o bem particular ou bem privado, além que ele tem que fazer a função social dele, né? Senão é possível até de você perdê-lo face à ação de uso capião ou mesmo uma desapropriação, como aconteceu muitas vezes com o movimento do sem terra, e que existem os bens que nós falamos, bens no comércio e bens fora do comércio. O que é um bem no comércio, professor? É qualquer bem que é passível de você dispor dele. Ele está disponível para compra, para venda, para troca, para aluguel, para arrendo, para N situações onde você pode negociar aquele bem, pois ele faz parte do seu patrimônio disponível. Já os bens fora do comércio, eles não estão aptos a compra, venda, troca, permuta, arrendo, aluguel, nada, pois eles não pertencem ao comércio, eles estão fora, ou seja, eles não podem ser comercializados. Tá bom? Bom, esses bens fora do comércio importam, então, que eles não podem ser disponibilizados, não pode haver comunicação deles, eles não podem ser penhorados, tá? Eles não podem sofrer sequer constrição judicial. Dentre esses bens que nós falamos fora do comércio, né, nós temos alguns por previsão legal. Primeiro deles, os bens de família. O que é isso, Murilo? É a famosa garantia do patrimônio mínimo. Um único imóvel utilizado como residência da família não é passível de ser penhorado, pois ele é considerado bem fora do comércio. Mas, o que é esse bem de família hoje? Primeiro, nós temos que definir o que é família, né? De início, o Código Civil entendia família como uma distinção, vamos dizer assim, católica, né? Pai, mãe e filhos. Constituição, graças a Deus, ela entende hoje que a família ela é afetiva. Então, não importa mais o laço sanguíneo, o que importa hoje é o laço de afetividade. Então, se eu moro com a minha avó e a minha avó tem um único imóvel, aquele imóvel pode ser considerado bem de família, não sendo assim passível de ser penhorado, vendido, alienado, trocado, nem nada, tá? É mais uma proteção ao patrimônio mínimo da pessoa. Imagina que eu tenho a minha avó tem uma grande dívida lá no banco e o banco tenta tomar este bem de família dela. Minha avó vai aduzir essas situações do Código Civil e da Constituição Federal, aduzindo a questão do patrimônio mínimo e da impenhorabilidade por ser um bem considerado fora do comércio. Assim, minha avó estará salvando o bem dela. Mas lembre-se, é o único imóvel para a morada da família. Se você tem vários outros imóveis, você pode nomear aquele de menor valor, normalmente como bem de família. E o restante, então, está disponível, ou seja, bens no comércio, e podem ser objeto de penhora e alienação judicial ou mesmo extra. Tá bom? Murilo, tem espécies de bem de família? Temos, nós temos sim espécies.
Primeira espécie deles é o bem de família voluntário, né? Tá lá no artigo 1711 do Código Civil. Vontade das partes, do casal, da vovó, né, com o vovô, vão até o cartório de registro civil e fazem uma declaração falando que aquele bem é considerado bem de família, é a morada deles, então aquele bem se torna intocável. Se eles tiverem outros bens, os outros bens podem sofrer restrições, mas aquele bem não é tocado, né? Ele tem algum efeito, essa declaração de bem de família. Primeiro efeito, impenhorabilidade e a inaliedade dele, inabilidade dele, ela é relativa. Ele pode ser vendido desde que haja consentimento entre cônjuges ou entre as pessoas que ali residem e se houver menores, há necessidade de intervenção do Ministério Público. E nós também temos o bem de família legal. Ele é regulado pela Lei 8.009 de 1990. O artigo 5º dessa lei estabelece que se o casal ou entidade familiar é possuidora de mais de um imóvel residencial, a proteção automática do bem de família legal recairá no de menor valor, salvo se outro imóvel houver sido inscrito como bem de família voluntário. Ou seja, voluntariamente eu posso ir lá e falar assim, ó, determinada casa minha vai ser considerado bem de família, ela se torna um bem impenhorável, mas de alienação relativa, né? Mas se eu não colocar de forma voluntária, a legislação fala que o meu bem de menor valor, lembrando que aqui nós estamos falando de bens imóveis, ele se torna bem de família, é aquela residência, é a morada, o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Meu patrimônio mínimo, eu preciso pelo menos de um teto para morar. Nós temos exceções a essa questão do bem de família ser penhorado? Sim, nós temos exceções. Há algumas situações que permitem que a penhora ou o pagamento de dívidas recaia sobre o famoso bem de família. Olha as exceções aí. Dívidas de empregadas domésticas do próprio imóvel. Então, essa empregada doméstica pode fazer essa cobrança. Dívidas decorrentes do financiamento do próprio bem, por exemplo, se a minha casa é financiada e eu não pago financiamento, eu não posso declarar como bem de família, né? Pois eu só adquiri aquele imóvel graças ao financiamento, senão banco nenhum ia querer financiar imóveis hoje. Dívidas em relação de prestação de alimentos, dívidas de IPTU e condomínio, né? No caso de um bem hipotecado, eu só comprei aquele bem porque eu dei ele próprio em hipoteca. Se o bem for produto de crime, e bem de família do fiador pode ser penhorado. Contudo, o artigo que fala que o bem de família de uma pessoa que é fiadora pode ser objeto de penhora, ele está em discussão e até o presente momento ele é considerado inconstitucional. Além disso, meus filhos, nós temos outras situações dessas questões de impenhorabilidade. Por exemplo, eles entendem que também é impenhorável produtos que você utiliza para o seu próprio trabalho, para o seu próprio sustento. Eu sou taxista, meu táxi é a minha ferramenta de trabalho. Imagine só se o meu táxi fica objeto de penhora. Não é táxi, é considerado bem de família, mas ele também é considerado algo impenhorável. Só que nisso vocês vão ver lá em processo civil, quando vocês forem estudar processo de execução. Queridos, depois vocês dêem uma bela de uma olhadinha aí na apostila, coloquei um material muito legal a respeito dessa questão do bem de família. Então, a nossa primeira apostila, ela se encerra, graças a Deus. E próxima aula, nós já damos início à apostila número 2 dos fatos e do negócio jurídico. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não se esqueçam de fazer sua inscrição no meu canal lá no YouTube, Murilo Pimentel, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Até a próxima, fiquem com Deus.